Olá pessoal, estamos de volta aqui. Vamos continuar a nossa aula. Como eu havia prometido, eu ia falar sobre a deformação do perispírito, né? Que eu achei que é uma aula que ficou faltando. Então, em continuidade, como eu ia fazer 4 partes do perfil das trevas, eu fiz 3 e vou fazer esse complemento da 4ª aula das deformações perispiritual. Então, como que acontecem as deformações perispirituais? Quando a gente desencarna em desequilíbrio, nós levamos junto de nós para o desencarne, para o plano espiritual, uma energia muito densa. Depende do desequilíbrio. Se a pessoa, por exemplo, desencarnar desequilibrada por uma doença, desequilibrado, por exemplo, por conta de um acidente, por conta, por exemplo, de uma dificuldade que passou, algum momento de dificuldade que passou, isso pode não acarretar deformações espirituais desde que a pessoa seja socorrida. Como acontecem as deformações espirituais? As deformações espirituais, ela acontece pela insistência em continuar movimentando a energia que aconteceu o desequilíbrio. Então, a energia de raiva, de ódio, de mágoa, energia de vício, essas energias que são muito fortes, elas acabam atuando na deformação do perispírito, tá? Acontece devido ao processo de fixação mental. Então, como a pessoa desencarna naquele processo de desequilíbrio e ela não consegue sair daquela energia, ou seja, ela não consegue sair daquele pensamento, ela vive constantemente naquele processo de fixação mental, aquela energia vai sendo movimentada constantemente ao redor dela mesma. Então, aquilo vai ocasionando a deformação perispiritual. Quando nós estamos encarnados, se a gente não ficar muito tempo movimentando essa energia, a gente não fica doente? Então, a gente fica doente exatamente porque a gente deforma o nosso corpo físico com as nossas energias. Como no plano espiritual a gente não tem mais o corpo físico para deformar, o que nós vamos deformar? Nós vamos denegrir, deformar o perispírito. E aí a energia vai denegrindo, vai deformando o perispírito, vai transformando o perispírito. Como que transforma o perispírito? O perispírito pode ficar todo torto, pode ficar se arrastando, pode ficar em forma de gosma, de geleia, a pessoa vai perdendo a forma humana, pode ficar em ovoide, né? Por que o ovoide? Porque a pessoa, ela vai ficando num processo de fixação mental tão grande que ela vai perdendo todo o seu processo de consciência. Ela não enxerga mais nada do lado, ela só enxerga a ela mesma. Então ela vai se transformando num ovo, ou seja, ela só enxerga a ela mesma. Ela fica ali dentro daquele ovo, só naquele processo de fixação mental. Por isso que existem os ovoides, tá? Que são espíritos que se tornam ovos mesmo, tá? Fica só o olho da pessoa. E às vezes ela tem consciência e às vezes ela perde totalmente a consciência e ela já não sabe mais quem é, nem de onde veio, nem por que está ali. Tá? Então, gente, as formas que os espíritos se transformam são variadas, a gente não tem como falar de todas. A gente só vai observar isso no trabalho espiritual. Quando a gente fizer parte do grupo mediúnico, aí através do relato dos médiuns, vocês vão perceber que um médium vai falar que tal espírito estava em tal forma, o outro vai falar que estava em tal forma. Então, não existe como a gente falar todas as formas, tá? Existem formas variadas. Tem espíritos que ficam, por exemplo, os espíritos que são viciados, o Luiz Sérgio, ele fala que o perispírito fica todo perfurado, cheio de furo. Ou tem muitos que parecem, sabe aquela garrafa de PET, quando a gente coloca fogo e ela fica toda derretida, toda retorcida? Um perispírito de um viciado fica assim, ou ele fica retorcido ou ele fica cheio de buracos. Então existem espíritos em forma de gosma, em forma de geleia, perispírito que é metade gente, metade animal. Existem as deformações animais, aqueles que se transformam em animais.
Existem, olha, gente, é variado as formas. Não dá pra gente falar de todas, tá? E eu nem consigo lembrar de todas também, tá? E esses espíritos, eles trabalham energeticamente para modificar o perispírito, porque essa energia que eles movimentam acaba trabalhando para modificar o perispírito. Uns de forma inconsciente, porque eles estão num processo de fixação mental tão grande que eles não percebem a deformação. Muitas vezes, quando eles são socorridos, a espiritualidade superior coloca um espelho na frente deles e fala para eles: você já percebeu a forma que você está? E quando eles conseguem enxergar, eles ficam assim admirados, eles não acreditam que eles estão naquela forma. Eles falam: não, isso não sou eu, essa não sou eu, esse não sou eu, porque eles não perceberam que a deformação aconteceu continuamente num período em que eles ficaram no plano espiritual. Outros já trabalham propositalmente para essa modificação, trabalham para denegrir o próprio espírito, porque eles querem se transformar em algo diferente, para que eles não sejam reconhecidos pelos seus inimigos. Então, na maioria das vezes, eles se transformam em animais. Animais, gente, as formas variadas: dragão, lagarto, já vi dragão, já vi lagarto, já vi sapo, já vi cavalo, já vi todo quanto é tipo de animal que vocês... aranha, formiga, tudo quanto é tipo de animais que vocês possam imaginar, eu já vi nesses anos de trabalho. E existem também esse processo de transformar em animal se chama zoantropia. Na doutrina espírita, tá? Zootropia é o ato de você se transformar em um animal. Zoantropia. E existe a licantropia. A licantropia é o ato de você se transformar num lobo, num cachorro. Daí que surgiu a lenda do lobisomem. Provavelmente alguém em algum momento que era médium se encontrou com um espírito em forma de cachorro, em forma de lobisomem. Aquele espírito deveria ser bastante bravo naquele momento, estava bastante revoltado, deve ter atacado essa pessoa, né? Ele deve ter sentido alguma coisa espiritualmente e saiu a lenda do lobisomem. Assim como saiu a lenda do vampiro também, que eles não se transformam só em animais, eles se transformam em vampiros e em várias outras formas que eles desejam, tá? Não só animal, pode se transformar em demônio, por exemplo, em vampiros, sabe? Esses personagens que a gente tem de filme de terror. Quem já assistiu, por exemplo, Senhor dos Anéis, que é um filme que são 3 filmes, que são uma coleção, né? Uma coletânea de 3 filmes, nós já atendemos vários espíritos em forma na forma daqueles bichos que tem lá no filme do Senhor dos Anéis. Então, as formas, gente, são variadas. Se a gente for ficar aqui falando de todas as formas, a gente vai ficar umas 3, 4 horas falando. Então, existe a licantropia, que é a forma de animal, de qualquer tipo de animal. Existe a zoantropia, a zoantropia, que é qualquer forma de animal. A licantropia, que é a forma de lobo, e existe a deformação perispiritual de formas variadas, tanto de animal como de qualquer outro tipo, qualquer outra forma, tá? Qualquer outro tipo de deformação. Essas deformações, gente, quando o espírito é resgatado, a espiritualidade limpa o corpo, transforma novamente essa pessoa em humano. Porém, como a pessoa, na maioria das vezes, ela movimentou essa energia por muitos anos, às vezes por séculos, a espiritualidade não consegue limpar completamente essa energia. Então, no momento que a pessoa vai reencarnar, ou seja, que ela vai voltar a um corpo físico, ela acaba sofrendo as consequências dessa energia que ela movimentou. Então, deformações físicas, deformações mentais, muitas vezes são provenientes de espíritos que tiveram formas de animais e situações deformadas no plano espiritual, tá? Então, são espíritos que ainda trazem essa energia para a terra, para a carne, e acaba atingindo o corpo físico, não consegue limpar completamente. Então, eles vêm realmente para reencarnar, para que possa limpar essa energia, porque a espiritualidade diz que o processo reencarnatório vai servir como expurgo.
Ou seja, o corpo físico vai expurgar o restante dessa energia para que seja limpo o perispírito por completo, tá? A energia ela fica tão impregnada que mesmo o espírito sendo socorrido não consegue limpar completamente. Então eu preciso expurgar através do perispírito, tá bom? Perdão, do reencarne. Então essa é a aula da deformação espiritual, ela é bem curtinha, por isso que eu fiz já a continuidade. Ela é bem tranquila, bem curtinha, tá? É só para explicar mesmo, porque vocês vão encontrar muito isso no grupo mediúnico, espíritos que vão ser transformados no momento da doutrinação, que o doutrinador vai transformar o perispírito. Então, só para que vocês entendam o que está ocorrendo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.